Bem-vindos a mais um Mind Talks, onde a gente dá espaço para as principais vozes que transformam a educação brasileira poderem dividir suas experiências e inspirar os próximos passos das políticas públicas. Hoje a gente vai discutir inteligência artificial, que sem sombra de dúvidas é uma das principais marcas de transformação dos últimos anos e com certeza vai mudar muito a nossa vida nos próximos anos. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Israel Batista, membro do Conselho Nacional de Educação, professor e mestre em políticas públicas, certo? Públicas e governo, sim. Perfeito. Um prazer te receber, professor. Prazer é o meu, Ivan. Um tema super importante. Eu acho que é o grande tema da tecnologia nesse momento e uma revolução profunda que vai acontecer na nossa sociedade, que está acontecendo e que a gente pode dimensioná-la aí do tamanho de uma revolução industrial, da máquina a vapor, né? Então, é um tema muito pertinente e vai impactar a educação profundamente. Eu concordo plenamente. Me lembra muito aquela questão, aquela frase antiga, né? De que a gente tem uma escola do século XVI, um professor do século XX e o aluno do século XXI, né? Exato. E agora, de repente, a minha sensação é que a gente está sendo atingido por um segundo asteroide, né? Porque já teve o primeiro do celular, agora a questão da inteligência artificial, e a única certeza que a gente tem é que a educação vai precisar se adaptar muito. O mundo inteiro vai precisar se adaptar por causa da inteligência artificial, mas sem sombra de dúvidas, já um ambiente que tende a demorar mais por conta de políticas públicas, porque a gente está falando também de equidade, quando a gente fala de educação, que vai sofrer mudanças bruscas nos próximos anos, né? Então, acho que para a gente poder começar um pouco esse papo, então, dado tudo isso que tem acontecido, essa velocidade do impacto da inteligência artificial, como que você enxerga esse cenário para a gente falar entre a potência que apresenta a inteligência artificial, mas também os riscos e que a gente tem que zelar no meio de tudo isso? Porque acho que a grande pergunta que ficará é como que a gente vai, de certa forma, dar diretrizes claras, né, para como usar da melhor forma a IA. Ivan, você foi no ponto certo, né? Nós oscilamos entre duas verdades extremas, simétricas e falhas, incorretas, né? Elas são falsas premissas. Ou você tem uma reação exagerada à inteligência artificial e você considera a inteligência artificial uma tecnologia destrutiva, uma tecnologia que vem para acabar com tudo, né? E que traz somente riscos, ou você enxerga como uma panaceia, sabe? Como algo que vem para transformar toda a educação e mudar, né? Trazer as mudanças que a gente espera para a educação. E não é nenhuma coisa nem outra. A humanidade ainda está discutindo até onde isso pode chegar, até onde nós desejamos que isso chegue. E na educação não é diferente, né? Então, inteligência artificial na educação traz riscos, especialmente se a gente tratar a inteligência artificial como nós tratamos a internet quando ela chegou para ficar, né? E ela também traz vantagens, né? Especialmente se a gente aplicar a inteligência artificial o que a gente chama de intencionalidade pedagógica, né? Então, ela não é nem a destruição e ela também não é a salvação. Se a gente conseguir se colocar num ponto de equilíbrio para aproveitar as oportunidades que a IA traz e, ao mesmo tempo, prevenir efeitos que a gente ainda está começando a perceber, eu acho que a gente vai ter sucesso e nós vamos conseguir criar regras que permitam o pleno aproveitamento dessa tecnologia de propósito geral. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem trabalhado. E eu, como relator no Conselho Nacional das diretrizes nacionais para esse tema, tenho tido esse cuidado
Inicialmente, o Brasil se posicionou de maneira muito defensiva, sabe, Ivan? Sim. O primeiro grande projeto de lei que explodiu na imprensa, que era um projeto do senador Rodrigo Pacheco, ele trazia essa visão alarmista, catastrofista, e ele tentava regular a inteligência artificial apenas na visão da prevenção e, de certa forma, numa visão do direito, né? E com a evolução desses debates, a gente percebeu que não dá para olhar para isso só do ponto de vista da prevenção e do direito formal. A gente precisa olhar também como uma oportunidade tecnológica que pode trazer benefícios. Sim, e eu gostei muito que você trouxe a questão de ser uma tecnologia de propósito geral. Sim. Porque não necessariamente todo mundo sabe que GPT, do chat GPT, é justamente isso, né? General Exatamente. Purpose Technology, Sim. tecnologia de propósito geral. Porque a gênese da IA, de fato, generativa, que se tornou disponível para todo mundo, teve essa intenção, desde o começo, de se tornar a panaceia. E por isso também que ela é tão sedutora para nós, que a gente começa a conversar com ela e procurar e meio que começar a delegar tarefas para ela muito facilmente, porque ela foi criada com essa intenção dessa forma. Mas eu concordo, a gente não pode ser nem ludista, nem também adotar tudo de uma vez e terceiriza e deixa. E não é como se todo o outro lado das interfaces também perdessem valor. Acho que só ganham mais, né? Quando a gente olha para o panorama dentro da escola, a gente já vê a questão de enorme parte dos professores, dos alunos, de toda a comunidade escolar, hoje usa inteligência artificial. Sim. Dos estudos que eu acho mais interessante é quando olharam e falaram, não, mas acho que não estão usando tanto para a escola ou algo do tipo. Acho que eu cheguei a te mandar, que apareceu lá do ChatGPT, falou caiu 70% o uso do ChatGPT durante as férias escolares. Então isso mostra a quantidade de gente que estava, na verdade, usando para fazer seu trabalho de matemática, seu trabalho de português ou de outras coisas. E isso já vindo com dados, a gente está falando de 2024. Então, nem hoje em dia isso deve estar ainda pior. Então, nessa situação hoje, além dos alunos, a gente vê que 77% dos professores hoje usam o IAs para poder apoiá-los nos seus planejamento de aula, para N questões, e inclusive para ajudar também a parte de suprir necessidade de materiais de aula que eles não têm ou que eles consigam fazer rapidamente. Então, mas quantos por cento deles de fato receberam diretrizes para isso, né? Porque quando você traz o lado de precisa ter uma intencionalidade pedagógica, acho que esse é um ponto crítico. A gente teve a oportunidade de ver os tablets, né? Eu que já não sou tão jovem assim, eu já estava trabalhando na época dos tablets e eu cheguei a desenvolver produtos aqui na Mind Lab que usassem os tablets, porque acreditava que um tablet por aluno. Sim. Que nem o Plano Ceibal do Uruguai. Então, e de repente o Tribunal de Contas veio e falou, se não tiver intencionalidade, para que você está fazendo isso? Exatamente. E começa a correria de pensar, não é o meio, né, que é a tecnologia, mas sim qualquer intenção, e ele é só um caminho para você poder atingir isso, né? Como que você vê a questão de conseguir, de fato, preparar a comunidade escolar para se adaptar a essa realidade que eles já estão vivendo mais rápido? Porque eu acho que esse que é um desafio, né? Porque da mesma forma que a tecnologia tem que ter esse propósito geral, a política pública também, sendo induzida pelo Executivo no Conselho Nacional de Educação, que está na sua relatoria, tem um desafio árduo também de conseguir criar uma política com um fio único condutor para um país de dimensão continental e de realidades muito diversas, né? Então, bem, vamos lá, vamos por partes, né? Primeira coisa que eu acho que a gente atesta aqui juntos é que já é uma realidade, né? Já estão usando e estão testando e verificando a melhor forma de usar isso por conta própria, né? O segundo ponto é que, sem política pública, a gente corre o risco de aprofundar o fosso da desigualdade educacional, né? Então, você vai ter escolas de elite que vão usar as melhores ferramentas e vão entender exatamente por que estão usando aquelas ferramentas, e você vai ter escolas públicas
que não vão dar acesso. Então, você vai produzir mais desigualdade na sociedade. Um certo grau de desigualdade pode até ser inevitável, mas o Estado precisa entrar com a política pública para evitar que isso seja incontornável. Outro ponto que eu acho muito essencial é que nós temos um aprendizado. Eu fui relator no Congresso Nacional da Política Nacional de Educação Digital e Midiática. Sim. E naquele momento, 2021/22, nós estávamos acordando para os impactos negativos da internet desenfreada na mão de estudantes, o excesso de telas. E estudos robustos internacionais começavam a mostrar que o mundo, para usar o termo de alguns alunos, comeu mosca, assim, deixou passar aquilo, né? Nós tratamos os smartphones como se fossem televisão. A televisão não ia para a escola, ficava em casa, né? Querendo ou não, a família se reunia na frente da televisão. E o celular individualiza o nosso comportamento, né? Nos isola socialmente, por mais que achemos que estamos em contato pleno com todo mundo, na verdade nós estamos perdendo conexão com quem está sentado do nosso lado. E isso faz um efeito em nós adultos. Ivan, imagina o efeito que isso faz no Enzo. Você entende? E aí, nós começamos a perceber que a gente deixou isso entrar na escola, entrar na vida cotidiana de crianças de 9 anos de idade, sem saber exatamente qual é o impacto que isso causava na emoção dessa criança, qual o impacto que isso causava na coordenação motora, nas habilidades motoras dessa criança e nas habilidades socioemocionais, né? E naquele momento, já baseado em estudos robustos internacionais, porque o Brasil não tinha esses estudos, nós começamos um debate muito sério, né? Tivemos muita resistência, mas aprovamos a política nacional e ela começou a ser implementada ali em meados de 2023. Nós demos um prazo para o Poder Executivo fazer isso. E aí, caminhos da vida, eu acabei me tornando conselheiro nacional e assumi todas as relatorias relacionadas a tecnologias na educação, porque essa experiência do Congresso já me dava meio caminho andado para poder tratar essas questões sem ter que voltar para o básico, né? O que norteia o nosso debate hoje? A experiência de entender que uma tecnologia de impacto tão profundo na sociedade precisa ser acompanhada para entrar na vida de estudantes. Então, nós não queremos cometer o mesmo erro que cometemos com celulares, né, com a internet, e de repente tivemos que proibir, né? Eu coube a minha missão de fazer as diretrizes da proibição. Sim. Então eu tive problema em casa, né? Porque os colegas adolescentes das crianças da minha casa me questionavam duramente, né? Os pais adoraram, os professores amaram. Esse é o debate mais né? difícil Eles que tem, amaram, ter que discutir com os pra adolescentes você ter uma ideia, que usam desde criança. Usam e se sentem no direito, né? Eu me lembro que eu fiz um almoço em casa para meninada, né? E um coleguinha do Enzo, ao saber, né, da situação que eu estava terminando de fazer as diretrizes, ele fez um enfrentamento duríssimo. O menino perdeu o apetite e ele terminou dizendo: e se alguém entrar com uma metralhadora na escola e eu não tiver como ligar para minha mãe? Eu falei: você vai pôr sua mãe no meio de um tiroteio, né? Então, assim, isso causou mesmo. E só provou uma tese que nós tínhamos, né? Que as telas podem ter efeitos de vício, né? As telas podem influenciar no comportamento e podem gerar uma dependência. Não, né? sem sombra de dúvida. Então, assim, hoje, ao tratar sobre IA, a gente já traz essa trajetória de experiência, né? E uma noção de realidade
não se pode evitar e é melhor ensinar. E nós colocamos, por decisão do ministro Camilo Santana, as diretrizes de inteligência artificial como uma continuidade de um roteiro de decisões de políticas públicas que começa com a Política Nacional de Educação Digital e outras políticas, como a Escola Conectada, né? Vai avançando no tempo até chegar nesse momento da resolução com diretrizes para IA, que vai se acoplar à decisão, às diretrizes sobre celulares nas escolas e educação digital e midiática, né? E eu acho interessante até você conectar isso vindo desde a Escola Conectada. Sim. Porque a Escola Conectada é um trabalho que de 2016, 2017, se não me engano, foi sessionado junto com a BNCC. E a ideia de colocar infraestrutura digital, né, de tecnologia da informação em todas as escolas do país e ter recursos para, de fato, fazer isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a questão da IA, essa emergência que a gente vive, eu acho que é muito importante estar clara a necessidade de direcionar e da necessidade da infraestrutura para isso. Perfeito. Porque se, por um acaso, a gente escolhesse seguir por um caminho ludista de tirar o acesso dos alunos. E diferente do celular, que você ainda está falando, existe a diretriz de, se houver intencionalidade, pode-se usar o celular dentro da sala de aula. O principal ponto das diretrizes. O principal ponto da diretriz é, com intencionalidade pedagógica, pode usar. Ele é uma ferramenta para isso e que bom que o aluno tem. Mas não é a questão de deixar ele solto que nem ele estava antes em desregulamentação, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para a necessidade da IA, mais do que a possibilidade da gente tentar frear completamente o uso, a gente deve, na verdade, incentivar mais ele com uma diretriz clara positiva, com uma proposta de impacto positivo para gerar resultado. Porque da maneira que a gente vê os países desenvolvidos e essa grande corrida que a gente vive na geopolítica hoje, da questão da infraestrutura de inteligência artificial, das capacidades ligadas a todos os âmbitos da economia, desde questões de guerra até, de fato, bolsa de valores, geração de valor em empresas, também o receio dos empregos do futuro nesse sentido. O que a gente tem certeza é, se a gente não capacitar os alunos a terem, a gente está deixando eles assim, sentenciados a viverem de trás de um abismo, assim, que é muito difícil depois para voltar, porque a velocidade dessas tecnologias, isso só aumenta. Então, acho que esse é um ponto crítico, que mostra como a política pública vem conectando há anos também, e a gente tem certas coisas que já foram feitas que também colocam a gente numa posição positiva. Porque se a gente não tivesse planos para poder colocar a internet nas escolas ainda, de fato tem infraestrutura, a gente não ia. Não é a inteligência artificial, não tem nem a internet para você poder disponibilizar a inteligência artificial com a intenção correta dentro da sala de aula para os alunos, né? E a gente tem que pensar em todo mundo, Ivan. Então, Exato. assim, nós tivemos uma luta por recursos para conectar as escolas, né? Eu me lembro do debate que foi gerado com o Tribunal de Contas da União para interromper o leilão da internet 5G no Brasil para que se acrescentasse ali a necessidade de que essas empresas dessem um retorno para a sociedade via internet nas escolas. Nós conseguimos fazer isso um dia antes do leilão, né? Então, o TCU ajudou bastante naquele momento histórico. Então, a gente construiu aí o financiamento para essa infraestrutura. Mesmo assim, Ivan, ainda existem partes do Brasil que não têm condições de implementar essa infraestrutura, mesmo que haja dinheiro. Então, você tem escolas ribeirinhas, você tem populações indígenas que têm um modo de vida que precisa ser respeitado, você tem uma série de impeditivos mais estruturais, né? E por mais que você queira dar essa tecnologia e dar acesso a todo mundo, existem esses impeditivos. Então, hoje, por exemplo, nós temos que discutir IA desplugada. Porque a gente não pode excluir essas populações do direito que elas têm de saber sobre o tema, né? Então, o Conselho Nacional de Educação, ele trabalha a partir de Brasília, mas com uma compreensão
das diferenças regionais brasileiras, das desigualdades sociais brasileiras, né, e do desafio que é para o Estado brasileiro chegar a todos os rincões do país e garantir direitos, né? Bem, e agora, trazendo para o estudante médio, né, o estudante brasileiro comum, que está aí nas periferias das capitais, né, que está em cidades médias do Brasil, existe um cálculo muito simples que todo pai e toda professora deve fazer. A IA trouxe o risco muito concreto de que seu filho entregue um trabalho impecável para a professora e, mesmo assim, tirando nota 10, não aprenda nada com esse trabalho. É disso que nós estamos falando, né? Então, acho que a gente precisa aterrissar esse debate, porque eu mesmo, como relator dessa parte tecnológica, entendo a complexidade que é, mas a sociedade precisa saber o elementar do que estamos tratando. Inteligência artificial é muito grande, o que a população enxerga é uma pontinha do iceberg, que a gente chama de inteligência artificial generativa. A maioria das pessoas não sabe que quando ela usa um aplicativo de localização urbana como o Waze ou o Google Maps ou qualquer um desses, ela está lidando com inteligência artificial, ela não entende que aplicativos de entrega de comida é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial virou esse hype com a inteligência generativa, né? Produção de textos, enfim, ali a partir do chat GPT, digamos assim. Ser a tecnologia de propósito geral. Você pede qualquer coisa para ele vai te responder de alguma forma. Exatamente. Então, o que nós temos agora é o dever de envolver a sociedade nesse debate e de traduzir esse debate para a sociedade de uma maneira que ela possa participar da discussão. Afinal, nós vivemos numa democracia, né? Ainda vivendo essa democracia. Então, os cidadãos são iguais e eles precisam ter acesso a essa informação, a essa discussão, da maneira que é possível para cada um deles, né? Então, eu diria, Ivan, que nós temos preocupações pertinentes ao acesso, né? E por isso a gente tem que chegar a discutir IA desplugada. Que eu acho que é um desafio importante. É um desafio enorme. E é um desafio que é também muito particular de países com as características do Brasil também. Exatamente. São características do Brasil, país continental, com dificuldades físicas e geográficas de dar acesso, né? E isso não quer dizer que aquele cidadão que vive numa aldeia indígena em Roraima não tem o mesmo direito que um estudante de classe média alta de São Paulo. Claro. É isso. É isso que a gente dúvida. tem que garantir com o Conselho Nacional. Então, estamos tratando dessas questões pertinentes ao acesso, estamos tratando também de questões pertinentes à garantia de direitos, né? Você não pode comercializar simplesmente dados dos estudantes sem desindividualizá-los, né? É claro que para a geração de mais conhecimento da própria IA e tal, você precisa dar ali algum acesso e que ela vai produzir dados, né? E vai se aperfeiçoando, mas a proteção da criança e do adolescente é uma premissa constitucional muito importante. E que, né? Então, a gente tem que proteger. Isso mostra também assim, quantas camadas tem esse assunto, né? Exatamente. Porque, de novo, desde a gente fala do perigo de estar focando, né, dos alunos passarem por trabalhos e passarem pelo ano escolar sem, de fato, aprenderem nada. Isso. Ao mesmo tempo, o desafio de você conseguir fazer com que o uso disso cresça de maneira organizada e que seja produtivo, né, que esteja alinhado com o futuro, porque senão a gente está criando uma nação de luditas, o que também não é o caminho. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso zelando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a grande parte dos alunos que estão usando, eles têm menos de 13 anos. É isso aí, exatamente. E aí, então, além da gente buscar garantir esses direitos, lá pelo direito da criança e do adolescente,
a gente também tem uma preocupação em, em estruturar um uso pedagógico para isso, né? Que a inteligência artificial não cumpra o mesmo roteiro que a internet e os aplicativos, as redes sociais cumpriram, e que exigiram, ao final, uma proibição, e depois a gente alivia com as diretrizes. Um freio de ajuste. Foi um ajuste, um freio de arrumação, né? Proíbe-se o celular, aí depois falando, não é bem assim. Isso era só para vocês entenderem a gravidade da situação. Né? Pode assim, pode assado. Né? E aí a gente tem essa preocupação de evitar que ela traga só essas externalidades negativas, né? A gente quer que ela traga os benefícios e a gente precisa identificar que benefícios a gente espera dela, né? Você vê, a internet deixou o WhatsApp tocando na sala de aula, a internet deixou o aluno sem conviver com o colega, a internet afastou socialmente, a internet gerou depressão por excesso de telas. Né? Acho que a questão que você está trazendo, inclusive, do celular, do impacto que pode ter nas crianças, a gente vê nos adultos mesmo. Né? Totalmente, porque exatamente. Eu acho que é muito evidente. Se nós não conseguimos nos proteger, nem é muito evidente crianças, a questão de como que, quando a gente olha para os nossos celulares, ele cria essa falsa sensação da gente nunca estar sozinho, mas ao mesmo tempo a gente está. Absolutamente E de sozinho. que a gente está consumindo conteúdos novos ou qualquer coisa, mas a gente também, ao mesmo tempo, só está aprendendo alguma coisa que o nosso algoritmo está direcionando para a gente. Então, a gente está aprendendo, mas, na verdade, a gente está aprendendo talvez sobre a mesma coisa. A gente não está, de fato, criando o terceiro campo cognitivo. Né? A gente fica só expandindo o nosso primeiro. Então, e da mesma forma a gente... fica nessa sensação de toda hora eu estou falando com alguém, mas tá mesmo. Tá mesmo, você só está numa câmara de eco, né? E também... Você só está reafirmando o que você acredita. E a questão você está sendo de interação. Exposto, né, aos atritos que a vida exige para você amadurecer. Né? Que o teu colega, isso é fundamental. Que é um outro grande professor, o César Calegari, muitos anos atrás ele falou, né, para mim, falou, na época da discussão de homeschooling, e ele mencionou, falou, a escola nunca vai perder sua função. Porque a escola é um ambiente de afetos e desafetos. Perfeito. Amores e desamores. Então, esses conflitos, essas situações, elas são fundamentais. A gente vai precisar, continuando, colocar os alunos para viverem isso. Os estudantes vão precisar viver essa situação, não importa o que aconteça. E acho que nunca se tornou mais evidente isso do que agora com vamos dizer assim, cada dia mais a gente vê meio que a comoditização, né, de perder o valor extremo do conhecimento técnico. E aí, eu estou gostando muito dessa conversa porque a gente está entrando num debate que é mais essencial do que significa educar, né? A gente não pode confundir educar com tornar produtivo, simplesmente. Eu não estou em busca daquele resultado naquele trabalho que vai tirar 10. Eu estou em busca da aprendizagem que o estudante vai ter no percurso de feitura do trabalho, no percurso de desentendimento que ele vai ter com os colegas num trabalho em grupo e na busca de soluções sociais para esse desentendimento. Eu costumava dizer, eu liderei as discussões contrárias ao homeschooling, e teve até um programa do Profissão Repórter que fizeram comigo, que está muito bonito, depois vocês assistam esse programa, está na internet, né? Profissão Repórter Homeschooling, e que a equipe passou vários dias comigo, foram 7 dias de acompanhamento, tanto comigo quanto a minha amiga Luísa Canziani, que era defensora do homeschooling. A presidente da comissão, a deputada presidente da comissão da Câmara, de IA, com a relator, que teve a relatoria também. Sim. do Aguinaldo Ribeiro. Isso, deputado Aguinaldo Ribeiro, 2 grandes parlamentares. Eu discordava frontalmente da Luísa Canziani, né, e nós somos muito amigos, né? A gente era da mesma turma ali de parlamentares, enfim. E foi uma experiência muito interessante esse debate, um debate muito respeitoso, né? E o meu ponto essencial de defesa era as paredes da escola educam, né?
eu não quero simplesmente que o estudante aprenda o beabá. Eu quero que esse estudante aprenda o que é o primeiro desentendimento com uma superior hierárquica, digamos assim, embora esteja ultrapassado, que é a professora com que ele não se deu bem. Isso vai para a vida toda. Claro. Não é? Esse estudante precisa compreender o que é fraternidade, o que é empatia quando ele é fisicamente mais forte que o coleguinha com deficiência, não é? Então, a escola ela tem uma função muito maior do que simplesmente entregar um trabalho que tire nota 10. E principalmente como a maior fator prevalente na vida de qualquer pessoa é de que haverão outras pessoas, né? Isso. Então, eu penso, Ivan, que sem escola e visando apenas produtividade, entrega, que também é importante, né? Muito importante. A escola é o lugar para você desenvolver as habilidades socioemocionais, para você desenvolver afetos e desafetos, como diz o nosso presidente Calegari, né, presidente do Conselho Nacional de Educação. Então, o risco que nós temos é de que os estudantes e até professores interpretem a IA como um simples meio de chegar a objetivos concretos, palpáveis, mais eficiente. Mais eficientes. O estudante mais eficiente não sente empatia pelo coleguinha cadeirante. Valeu do quê? Porque a escola é um ambiente para formar cidadãos. Formar cidadãos, então, exatamente. Você teve eficácia formando um cidadão se por um acaso ele não sabe exercer empatia? Exato. Então, assim, tem que saber ciência, tem que saber matemática, tem que saber história, mas, acima de tudo, tem que saber se relacionar, né? Na época do homeschooling, a Luísa dizia, mas existe um direito das famílias fazerem as escolhas e tal. Eu falava, olha, na minha visão, o direito da família não se sobrepõe ao direito do estudante de vivenciar a experiência escolar com toda a sua complexidade, né? Enfim, foi um debate muito rico, continuamos muito amigos, ficou tudo bem, obviamente, acho que quando o debate é de ideias, né, isso acaba sendo bom para a sociedade, acaba produzindo, né, uma reflexão e um progresso da sociedade, né? E agora, com essa discussão de nós também vamos acrescentar aí outra preocupação, né? Então, temos uma preocupação com o acesso, temos uma preocupação com a proteção e a gente tem uma preocupação pedagógica, né? Como é que a inteligência artificial pode ajudar no processo de aprendizagem se o pressuposto que fez ela fazer sucesso nos últimos anos é justamente a diminuição do atrito? Uhum. E o que é o atrito, né? É essa dificuldade que o estudante tem de chegar a um acordo com o colega sobre o formato do trabalho que ele quer entregar para a professora. Sim. Né? Isso é um processo de atrito, né? Se a inteligência artificial é usada apenas para trazer respostas, né, nós vamos ter aí uma crise de aprendizagem, nós vamos ter um aumento do déficit cognitivo, que foi apontado por muitos estudos sobre o impacto da internet de uma forma geral. Então, nós temos aqui um pressuposto de que a IA pode exercer esse mesmo efeito que a internet sem limites exerceu, né? E eu vou usar um termo muito popular e talvez muito perigoso, mas é um termo assim para ser absolutamente compreendido, né? Quando você tira o atrito, você tem um emburrecimento daquele cidadão que chega a um resultado muito fácil e não vivencia o processo até aquele resultado. Saiu um estudo recentemente falando sobre justamente os efeitos das IAs e principalmente o fato dela ser muito... Ela concorda muito. Ela é obsequiosa. Obsequiosa, exatamente. Ela quer te prender a ela, Ela né? continua aqui falando comigo. Você não acha que essa é a melhor forma de apresentar isso para a professora? Claro que é, se você fizer assim, assim, assim. E ela vai levando você dessa forma. Sim. E saiu um estudo mostrando que entre todas,
Todas, 100% das ferramentas geram essa chamada, acho que a palavra também é forte, mas é um termo que também você começa a entender o verdadeiro impacto das coisas, essa psicose induzida por IA. E quando você começa a interagir com as pessoas, você percebe que isso de fato acontece. É muito interessante. Porque as pessoas começam a falar, não, mas o chat está falando, mas está errado, a matemática está errada. Não, mas ele falou. Ele não quer te desagradar, né? E às vezes ele também erra, né? A gente tem que... por exemplo, às vezes não, com frequência, ele alucina. Acho que hoje o que está muito em alta é o Claude, né? E no final ele fala, cheque as respostas, porque às vezes a gente Ou seja, erra. eu estou avisando. E eu acho interessante que o número, assim, eu imaginava que o percentual fosse alto, da quantidade de gente que teve alguma experiência de psicose induzida por IA. Mas do jeito que eles estavam fazendo a medição, é um número que eu nunca imaginei. É um número de 94% das pessoas. Ou seja, 100%. Estamos nessa, né? É meio isso, porque você começa a perceber que, de fato, ela vai concordando com você e vai te levando, né? Porque você perde esse lado de ter que superar atritos e, de fato, mudar um pouco a maneira que você olha para poder falar, pera, talvez eu não esteja tão certo assim, se questionar mais. E acho que a capacitação nesse lado, porque para poder também trazer a população para poder participar desse debate, precisa de um nivelamento de conhecimentos também. Exato. Porque ninguém, de fato, sabe o que está acontecendo, essa é a grande verdade. A gente vê aquelas coisas catastróficas, né? Desde IAs, a gente vê coisas maravilhosas, de resolvendo problemas muito sérios, como identificar doenças assim e conseguir salvar pessoas e coisas desse tipo. Elementos químicos. Coisas maravilhosas. A gente demoraria 8 séculos para descobrir isso, né? E ao mesmo tempo a gente vê os outros lados do que tem acontecido, de realmente a gente se perder em coisas que a gente vê adolescentes que começam a delegar decisões do dia a dia da vida deles para as IAs, né? Então, a gente conseguir ter esse lado de entregar conteúdo e também trazer a sociedade para um pouco mais desse nivelamento, acho que isso é muito importante. E até o MEC abriu uma consulta pública sobre o uso ético de IA, eles chamaram, e principalmente um curso também destinado para os professores, né? Porque o que eu vejo tem um movimento protegendo desses principais medos. Então, acho que eu vou querer voltar também na comissão, mas antes de voltar na comissão de IA, quais são os principais receios ou armadilhas que a gente enxerga que a gente precisa conseguir desviar nesse progresso da IA como país? Na educação. Primeiro desvio que nós temos que ter é a diminuição do atrito de tal forma que você tenha perdas cognitivas de uma geração inteira, né? Segundo desafio, evitar problemas de ordem psicológica e emocional que já estão ali demonstrados, né? O outro desafio é proteger os dados, evitar o aprofundamento do fosso de desigualdade educacional. Então, se eu pudesse fazer uma lista de desafios, eu colocaria esses, né? Mas não podemos nos esquecer das oportunidades que aí atrás, né? Veja, Ivan, uma coisa somos nós usando a IA. Quando o ChatGPT ou o Claude cometem um erro, passam do ponto ali, né, na interação para a produção, que a gente também entra nisso, né? A gente já leu Machado de Assis. Você entendeu? Sim, a gente tem um pouco a mais gente de já teve, a gente já tem repertório aqui, com atrito o suficiente. Você entende? Então a gente consegue fazer esse enfrentamento. Será que o Enzo consegue? Só um parênteses. Enzo, teu sobrinho, é o meu afilhado. Sobrinho, exatamente, que vive comigo desde criança. Porque vai que numa dessa parece que está falando da geração fala, de Enzo. E é engraçado que o nome é Enzo, né? Poderia falar Valentina, né? Será que a Valentina, né, ela tem repertório para fazer esse enfrentamento que a gente faz? Eu gosto de ver isso de uma forma que pouca gente viu, né? Dizia-se que a nossa geração estava
ultrapassada porque nós não éramos nativos digitais. E aí eu Sim. brinco, o jogo virou. É. Porque com a inteligência artificial, o fato de não ser ativo digital nos municia de ferramentas para lidar com ela. Porque talvez Né? uma das ferramentas mais importantes é a maiêutica. Perfeitamente. De você conseguir Sim. testar ideias e saber pensar em perguntas úteis para ser feito, porque, de novo, parece muito simplório, mas o ato de você ter que perguntar na rua onde que é tal coisa numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, isso transforma você, você começa a se tornar uma pessoa mais aberta. E até mais sociável, É. você vai ter que ter coragem. E porque você de ir não lá. tem todas as respostas, então você está acostumado com isso, desde as coisas mais simplórias até coisas mais sofisticadas. Sim. Quando você perde isso, você também não sabe fazer isso com a IA. Você faz Exatamente. perguntas ruins. Exatamente. Faz perguntas ruins, não consegue, enfim, lidar com ela de maneira autônoma, né? Então, observando esses pontos, eu acho assim, a inteligência artificial, ela pode ser um instrumento de inclusão educacional. Ela pode nos ajudar a fazer avaliações de aprendizagem de maneira mais assertiva, com menos espaçamento entre uma avaliação. E hoje o fato é que as avaliações nacionais, elas não ajudam a construir a política pública, porque elas apenas atestam o fracasso do passado. Você não consegue fazer uma intervenção, né, para salvar aquela geração, sabe? É como se você estivesse sempre atrasado para fazer a intervenção. Acho importante, inclusive, fazer um adendo a isso. Eu concordo plenamente com isso. E acho que tem um ponto principal de a gente está usando uma régua que não reflete mais a realidade também. É isso. Porque a gente usa um SAEB que foi feito em 2002. Perfeito. Quer dizer, tem 24 anos. Exato, e já está ultrapassado. A composição do próprio IDEB precisa de uma revisão, está acontecendo, Sim. inclusive, né? E aí a inteligência artificial, de repente, torna algo que eu sempre sonhei possível. Eu, como professor, sempre percebi que nas minhas turmas havia ali uma disparidade de compreensão da minha aula por conta dos pré-requisitos que os alunos tinham, né? E hoje a inteligência artificial permite diagnósticos muito precisos para que eu possa fazer uma intervenção naquele momento, né? Para que eu possa intervir diretamente e alterar a trajetória daquele estudante. O que acontece na prática é que a professora não consegue classificar o grau de conhecimento dos alunos, não consegue entender qual é a dificuldade real daquele estudante, que não permite a ele entender a aula e, portanto, ele se torna um estudante tagarela, né? Como a gente fala entre professores, né? Ele se torna um estudante agressivo, muitas vezes, ou displicente, e isso culmina na evasão escolar. Sim. A gente fala muito evasão escolar por conta da pobreza, porque o estudante precisa trabalhar, porque precisa ajudar a família, porque quer um bem de consumo. Não é verdade. O principal fator de exclusão escolar é a crise, é o déficit de aprendizagem. Não é possível para um estudante que não aprendeu direito a ler se interessar por uma aula que ele não entende. É que é fundamental ele conseguir ler. Né? Exato. Muitos de nós vamos ter essa experiência, principalmente em escola pública, Sim. que é uma turma cheia, com muitos alunos inquietos e 5 ou 6 prestando atenção no professor de matemática. E existe um motivo para isso. Daquela turma de 30 alunos, somente aqueles 5 estão entendendo o que o professor está falando. Sim. E geralmente é o professor que desiste do resto da turma, né? Então, saber usar a IA é usar para isso. É para não deixar ninguém para trás, Ivan. A IA tem que ser um instrumento de inclusão. É da mesma forma que acho que o que a gente olha da infraestrutura, quando a gente traz um parceiro privado para poder entrar numa concessão de educação, né, na PPP, eu vejo a PPP como uma forma de aceleração de equidade. Uma ferramenta formidável para isso, porque você consegue
o gestor público ganha a habilidade de alavancar recursos privados usando um parceiro privado, então ele não precisa onerar tanto os cofres públicos na entrada, o que é um problema na questão fiscal que a gente vive hoje, principalmente com o tamanho da necessidade que a gente tem como país, e ao mesmo tempo você consegue trazer maior eficiência para isso, porque são muitos atores, ao invés de você ter que cuidar de todas as escolas. Então, da mesma forma que quando a gente está olhando com a IA, porque se você depender de um professor entender... Porque, vamos lá, a escola já é um ambiente heterogêneo. Sim. Em termos de alunos de muitas histórias diferentes. Perfeito. E muitas realidades diferentes. E é uma das riquezas da escola. Isso sem sombra de dúvidas, uma das maiores fortalezas e riquezas da escola. Mas para o professor, ele conseguir, quando a heterogeneidade não tem esse nivelamento também, porque a gente está, querendo ou não, num país que a gente tem progressão contínua, entre outras questões, que isso gera, às vezes, um ambiente dentro da sala de aula que é um desafio, assim, hercúleo para o professor, para ele poder superar, de fato, falar, esses alunos eu vou ter que tratar dessa forma, esses aqui dessa forma, para tentar ir mantendo os mais avançados engajados, enquanto você não deixa ninguém para trás. Exatamente. É como se você equilibrasse pratos. Né? E aí a IA vai fortalecer essa capacidade. Porque a dificuldade da professora, Ivan, e eu falo por experiência em sala de aula, ela não é necessariamente fazer a intervenção no estudante que está com o problema. É a professora entender onde está o problema, onde é que ela tem que entrar cirurgicamente para recompor a aprendizagem que esse estudante perdeu em algum momento da sua trajetória escolar e que está impedindo ele de desenvolver-se. Eu acho que esse ponto da inteligência artificial poder tanto resgatar, mas acho que dos acontecimentos dos tempos recentes que mais me deixaram otimista foi a ascensão do Sistema Nacional de Educação com a relatoria do deputado Rafael Brito. Excelente. Eu acho que esse foi um trabalho... Luta histórica. Formidável. O PNE ele só será possível de ser executado se o Sistema Nacional de Educação, de fato, for implementado de uma maneira eficaz, né, que de fato gere resultado, e vai ter que ser eficiente também, porque vai ter que ser rápido, não vai ter muito tempo para perder. Acho que as tecnologias de inteligência artificial vão poder apoiar muito na análise desses dados, para poder apoiar redes a conseguirem galgarem o VAR, que muitas vezes elas não conseguem por não conseguirem tratar os dados. Então, parceiros como nós mesmos da MindLab, a gente está usando inteligência artificial para poder ajudar municípios e governos de estado a poderem usar esses dados de maneira mais clara e se prepararem para poder fazer frente aos questionamentos, para poder fazer jus ao VAR, que é um recurso que eles têm, que muitas vezes é só falta de organizar isso de fato, mas sair de um universo onde a gente tinha uma média, e querendo ou não, toda a média é muito enviesada. Claro, né? Ela não é real, ela não traduz a realidade. Sim. É uma fotografia muito ampla. Mas quando a gente tem um nível de granularidade agora, de olhar para a questão de aprendizagem, cada um dos núcleos, dado como que o PNE agora vai trazer a nova medição, né, de aprendizagem e não usando mais essas médias, isso traz a possibilidade da gestão escolar, seja do secretário quanto também do diretor, dele entender onde que estão, às vezes, os lugares, os núcleos, né, as bolhas, onde ele fala, aqui está indo muito bem, mas aqui a gente tem uma questão para ser tratada. E conseguir ter mais clareza e falar, não, eu consigo identificar qual que é o sintoma e tem o remédio. Perfeito. Então, porque senão, no final, a gente acaba ficando o fluxo está melhorando e a média está ok, então a gente consegue ter uma nota boa, né, perante o plano nacional. Mas agora isso não é mais dessa maneira. Porque o problema também mudou, né? Não é mais a questão de ter universalização da escola. É muito mais da gente ter equidade de não ter desigualdade de aprendizagem da maneira que a gente tem, da gente ter eficácia mesmo, né? Perfeito. Na educação. Olha, Ivan, esse é um problema constitucional que o Brasil precisava resolver. Sim. Era uma dívida da classe política com a população brasileira, né?
A Constituição brasileira, ela foi como um programa que você instala no computador e que ele vai lentamente rodando, né? Então, a partir de 88, todos os presidentes que eram compromissados com a Carta Constitucional tiveram que avançar no que aquela Constituição determinava que tinha que ser. E foi uma crescente, né? Eles foram fazendo aos poucos, mas cada um deu a sua contribuição, né? E essas contribuições travaram, né, depois de diversos governos, porque faltava resolver um problema constitucional, que era o seguinte: qual é a responsabilidade do prefeito na educação, qual é a responsabilidade do governador na educação, qual é a responsabilidade do presidente da República, né? Ou secretário municipal, secretário estadual e ministro. O Sistema Nacional de Educação está sendo discutido há muito tempo. É a primeira vez que a gente chega a uma solução, que ainda não está boa para isso. Estou muito orgulhoso de ter colocado na agenda da bancada da educação, pela primeira vez, o Sistema Nacional como prioridade. E coube um grande sucesso ao meu amigo Rafael Brito, ser o presidente da bancada no momento da aprovação. E foi um trabalho assim hercúleo para a gente aprovar. O texto não é o texto perfeito, mas eu acredito que política pública evolui, política pública precisa ser implementada para você ver onde estão os gargalos e tentando corrigir esses gargalos, né? Então, acho que o Sistema Nacional de Educação resolve um problema histórico, né? Qual é a responsabilidade do prefeito, do governador e do presidente? E, principalmente, ninguém pode fazer jogo de empurra-empurra. Porque o que acontece na educação brasileira hoje, né, antes do Sistema Nacional, espero que ele comece a resolver esse problema, é que, como era a responsabilidade de todo mundo, pelo chamado regime de colaboração, regime constitucional, né, todo mundo tinha responsabilidade. Como era a responsabilidade de todo mundo, não era a responsabilidade de ninguém. Né? Então, o prefeito não tinha o apoio do governador do estado para alfabetizar as crianças, né? Também não se esforçava tanto e entregava essas crianças ou no Fundamental, porque tem muito estado que cuida do Fundamental 2, ou no ensino médio, mal formados. E aí o governador olhava para aquilo e falava: não consigo dar uma boa educação de ensino médio porque os meninos chegam da prefeitura para mim mal alfabetizados. Então, o Sistema Nacional de Educação pretende resolver este problema. Você entendeu? Era um jogo de empurra. Né? Agora não. Agora a essência do sistema é: todo mundo vai ser responsabilizado. E a gente teve uma grande inspiração para escrever o texto, né? Porque esse é um texto da bancada. Sim. E teve excelente relator, que foi o deputado Rafael, né? Antes era o deputado Edilvan, que foi Sim. meu secretário-geral na bancada. A gente teve ali o senador Flávio Arnes, foi meu vice-presidente na bancada, foi, né, autor no Senado. Então eu me empolgo ao falar do sistema. E eu sei que o texto ele tem as suas dificuldades, mas coloca para implementar para você ver se a gente não vai ter que resolver, né? O Sistema Nacional ele teve uma inspiração no modelo de educação do Ceará, onde os governadores tiveram a grandeza política de dizerem: não interessa ao nosso partido, o estudante que está sendo alfabetizado em qualquer município do estado do Ceará, ele é, antes de tudo, um estudante cearense. Então, você teve ali algo que a gente espera dos entes federativos mais fortes. O Estado ele é mais forte que o município, né? O Brasil cometeu a grande injustiça histórica, que era entregar o seu bem mais precioso, que são as crianças, para o município, que é o ente federativo mais pobre, mais frágil, mais desigual, né? Olha a diferença entre o município rico do Sudeste e o município pobre do interior do Amazonas, né? Era muito injusto a gente fazer isso. Então, a gente está tentando corrigir essa distorção, né? Agora, esse preceito, né, essa premissa que tornou a educação cearense um case de sucesso a partir do município de Sobral,
começa a nortear toda a política pública nacional. Eu tenho aqui que fazer o meu reconhecimento também ao peso do próprio ministro Camilo Santana, Sim. que foi governador do Ceará e aderiu a esse propósito de governador de partidos diferentes, de correntes ideológicas diferentes. Quer dizer, educação não é ideológica, educação não é palco político, educação não é palco eleitoral, educação é prioridade, sabe? O próprio deputado Moses também, que foi Perfeito, o relator cearense, conhece a experiência. De Sobral, ali, se não me engano. Exatamente. O pai dele, acho isso que é muito, muito interessante você ver isso, né? Eu não quero saber qual a sua ideologia, se você é mais de esquerda, mais de direita. Criança e adolescente é prioridade constitucional, né? Então, o sistema me deixa muito feliz. Sobre o Plano Nacional de Educação, é a primeira vez que eu acredito nele. Eu participei da formulação do Plano Distrital de Educação, na época que eu fui deputado distrital e veio um plano nacional, a gente tinha que implementar nos estados. O último plano nacional, antes desse, ele não chegou a ser implementado nos estados. O Rio de Janeiro, vou fazer aqui um ato de inconfidência com os meus amigos fluminenses, né? O Rio de Janeiro sequer aprovou o Plano Estadual de Educação. Isso é para você ver, né? Um estado da importância do Rio de Janeiro não se sentiu impelido a aprovar um plano, porque não era um plano, era uma lista de intenções, sabe? Aquele Plano Nacional de Educação foi uma evolução, né? Porque foi ali nossa primeira ideia de plano, mas ele foi um amontoado de prioridades. Todo mundo que chegava no relator, e é assim que funciona, viu, Ivan? Você chega no relator e você traz a sua questão, né? E todas as questões de educação são importantes. Sim. Só que tem uma coisa, quando você fala de plano, você precisa dizer o que é importante primeiro. Sem o que, você não chega no que é importante depois. Tem que ser um Isso projeto. é plano. Plano tem que ter sequência. Não adianta eu querer implementar inteligência artificial na educação brasileira com intencionalidade pedagógica se eu não formar professores para isso. Então, o que vem primeiro é o currículo do estudante ou a formação de professores em larga escala? Sim. Isso é plano, Ivan. E pela primeira vez, em grande medida, pelo esforço hercúleo da minha sucessora na bancada, que é a deputada Tabata Amaral, que foi presidente depois de mim, depois dela veio o Rafael Brito, né, que aprovou o SNE. A Tabata voltou à presidência da bancada, agora estou super feliz. Enfim, estou sempre ali apoiando, né, a bancada é muito querida. Pelo esforço dela como presidente da comissão, a gente conseguiu dar a esse plano o modelo de plano. Aquilo é plano, não é um amontoado de prioridades que não dialogam entre si, né? E aí eu começo a sentir que pode dar certo. E tem um outro ponto, que também é uma intervenção da Tabata, muito discutida entre nós da educação, com discussão com o Conselho. Ela foi ao Conselho, ao meu pedido, para nos apresentar essa ideia que você trouxe no nosso cafezinho ali, que é a granularização das metas, né? Você não pode, num plano, estabelecer uma meta para daqui 10 anos. Você pode estabelecer essa meta de longo prazo, mas você tem que estabelecer marcos intermediários para chegar nela. E o plano anterior não tinha isso, esse plano tem. Sim. Né? Então, mesmo que eu seja desconfiado dos PNEs, né, esse está me dando alguma esperança, afinal, ele foi conduzido por parlamentares que são reconhecidamente grandes parlamentares da área de educação, e o governo também fez ali o primeiro texto de maneira técnica. Nós tínhamos, no início, uma preocupação que nós expressamos ao ministro de que o texto do PNE fosse muito... fosse um texto que causasse polarização, discórdias, né? E ele
teve esse cuidado de enviar para o Congresso um texto que fosse essencial, né? Que fosse um texto que tratasse de consensos técnicos sobre o que é importante para a educação. Então, eu acho que foram duas grandes vitórias que coroaram a gestão do deputado Rafael Brito, coroaram a atuação desses parlamentares, como Moses, a Tabata, né? Marcaram história. Eu acho que o Congresso como um todo também, porque marcou a bancada da educação... Mota, sim, o Hugo Mota, presidente do Hugo Congresso, qualquer que seja a nossa objeção a uma ou outra ideia dele, ou posicionamento dele, nisso há um reconhecimento geral e mesmo de no que Senado. ele se comprometeu com o SNE, com o PNE. Aí eu vou fazer a defesa da Câmara, porque o Hugo Mota pôs debaixo do braço e levou. Não, sem sombra de dúvida, eu estou falando mesmo no Senado. Puxando o saco do meu colega, claro meu amigo. Que né? ele fez um trabalho formidável e crítico Formidável. nesse ponto. E até a grandeza também, eu digo, da comissão do Senado, de falar, a gente não vai intervir aqui, a gente teve diálogos paralelos antes. Com o próprio grandes senadores, Flávio Arnes, Dorinha, Tereza Leitão, ali senadores que entendem do assunto. E de um né? espectro político muito grande, porque acho que esse que é o ponto. Uma coisa que educação não pode ser politizada, não pode ser transformada em palanque eleitoral. E que me deixa muito feliz de ver esse lado de... existe um plano de país em volta da educação. Isso. Perfeito. Não um plano de governo, mas existe um plano de país. E a educação, a gente sabe que tudo isso demora muito tempo para, de fato, a gente ver os resultados. E se a gente não tiver esse olhar mais longevo, isso de fato vai se perdendo. E o bom é, todo mundo da educação acaba orbitando também, porque a gente vê todas as políticas públicas que você mesmo já teve envolvido, tendo já estado dentro da Câmara como deputado federal, como conselheiro nacional. Como conselheiro nacional e podendo atuar e sempre em apoio da educação, assim como... São pautas de longo prazo. Sim, assim como a Dorinha também, que já foi presidente da comissão, continua lá no Senado e se ela vier de fato a galgar um cargo executivo, ela também vai continuar o trabalho em coordenação e olhando como entregar isso na ponta também. Porque também tem essa, né? O desafio de o que a gente consegue construir em Brasília e de fato levar isso para o chão da escola na ponta, né? Então, eu queria só fazer um acréscimo que você colocou a questão das parcerias público-privadas, né, as PPPs. Nós precisamos fazer uma distinção entre o que é público e o que é estatal, né? Porque eles não são iguais. Muitas vezes você tem a iniciativa privada atendendo a uma necessidade da sociedade por um contrato, por uma PPP com o Estado, né? E cumprindo uma função pública. Sim. Né? E muitas vezes você tem instituições estatais que não conseguem cumprir a função pública e começam a existir para si mesmas ou para as corporações de trabalhadores, servidores daquela instituição. Então, a sociedade precisa ter essa clareza, né? Primeiro, não há um modelo ideal, né? Muitas vezes um órgão estatal público consegue oferecer um serviço público de qualidade, muitas vezes não consegue, muitas vezes uma parceria vai permitir que um serviço público seja oferecido com essa qualidade. Sim. A sociedade brasileira precisa estar muito atenta a isso para ela não se apegar a fórmulas ao invés de se apegar à necessidade de cumprir as determinações constitucionais de uma Constituição que é cidadã, que nasceu para produzir cidadania. E as necessidades, né? Mesmo, né? Exato. Quer dizer, quando o poder público começa a existir para si mesmo, né, a gente não está cumprindo o que determina a Carta Constitucional, né, que é uma Constituição que ela faz o Brasil despertar para a necessidade de equidade, despertar para a necessidade de inclusão, garantir direitos essenciais, saúde, educação, moradia, né? Então, eu vejo que a gente precisa discutir isso com a seriedade necessária para quem quer oferecer serviços públicos de qualidade, sem se apegar a formatos
que muitas vezes ficam ali datados, ficam ultrapassados. Limitados, né? Até por Isso. questões fiscais. Exatamente. Porque quando a gente fala das concessões, se você não fosse ficar dependente do Estado de São Paulo, por exemplo, para mim é sempre um número emblemático. O Estado de São Paulo tem um déficit de infraestrutura educacional na ordem de 55 bilhões de reais. E é o Estado que representa 40% do PIB da nação. E tem a capacidade de investir 1 bi por ano em infraestrutura educacional. Então, se ficasse parado o déficit, ia demorar 55 anos para a gente resolver. Cobrir o déficit. Só para cobrir o déficit, sem falar de adaptação para 100% de escola de tempo integral, se parasse agora. Né? Tudo fica estagnado por 55 anos. Só que essa não é a realidade, porque de fato, os ativos vão deteriorando ao longo do tempo, né? O imóvel, e você precisa resolver isso, e ao mesmo tempo também tem uma necessidade de evolução natural de tudo isso. Perfeito. Então, a única maneira que parece que de fato existe um racional, e é uma questão pragmática, porque da mesma forma que o PNE, ele é você falou que foi um PNE muito diferente. Se fosse para colocar 3 características para ele, eu colocaria que ele foi um objeto de pragmatismo, otimista e técnico. Exato. Então, é por isso que ele está uma coisa que ele é sonhador, mas ele é um sonhador assim de quem vai entregar, de quem de possível, sabe? De pessoas que estão olhando para a gente, vai dar um passo duro, a gente está se propondo a fazer desafios, mas a gente vai conseguir superar isso. Atingir tudo, talvez não, mas se atingir 70% já está fantástico, sabe? Então, eu acho que a gente está numa toada, e acho que na questão da infraestrutura, a gente tem uma oportunidade similar também. Porque, no final, quem está colocando dinheiro para construir escola, para cuidar das escolas, e o volume de investimento que é necessário para fazer isso, você tem que ser otimista. Ao mesmo tempo que o banco te obriga a ser muito pragmático para pegar as coisas. Sim. Então, a gente acaba tratando disso para poder evoluir. Então, eu vejo que a gente vai ter um prospecto futuro muito positivo, principalmente na hora que a gente conseguir superar a desambiguação de o que é infraestrutura, o que é a questão de privatização e o que é a questão de concessão, que são coisas muito diferentes. Exatamente. Porque o Estado não deixa de ter a responsabilidade que é constitucional para a população. E, exatamente, além do mais, não existe a menor possibilidade da escola cobrar do professor, do aluno, ou do pai do aluno, ou qualquer coisa do gênero. Perfeito. Ela continua sendo pública, ela só tem uma gestão por um parceiro privado. Que é a mesma forma que tem tantas outras coisas hoje dentro da escola que são fornecidas por parceiros privados. Isso só simplifica a burocracia de tudo isso. Acho que a gente está vivendo um momento de... tem uma frase que eu gosto, que é a questão a necessidade é a mãe de toda inovação. Perfeito. Então, como a gente está vivendo um momento de tanta transformação, de tanta coisa acontecendo, a gente está sendo meio que catapultado a enfrentar muitos debates que são desafiadores, mas são fundamentais. Perfeito. Então, aí, como a pergunta para a gente encerrar, eu poderia ficar horas e horas e horas conversando com você, mas que senão a gente sai do formato, mas acho que, imaginando que você pudesse escrever e sancionar qualquer lei. Uma bala de prata? Uma bala de prata. E passa direto, não precisa passar pelo seu amigo presidente Hugo já Mota. Já sanciona. Já disseram. Conforme vai escrevendo... O presidente Lula falou sanciona. É a caneta sancionadora. Conforme você vai escrevendo, já sanciona. Qual seria? Eu faria a proposição de uma legislação de apoio à formação docente, de reestruturação dos currículos das licenciaturas, dos cursos de pedagogia, radical. Hoje nós temos mais professores, eu faço parte do comitê, só que ele é pequenininho, ele atinge 9.000 professores. Eu tiraria dinheiro de outros setores, sem dó nem piedade, para transformar esse programa numa mania nacional, um mutirão pela formação de professores e valorização da carreira docente no Brasil. É isso que eu faria, é isso que eu aprovaria,
E é para isso que eu estaria disposto a pagar o preço de tirar recursos de outras áreas. Afinal de contas, o professor é o engenheiro do futuro do país, né? 60% do desempenho dos estudantes dependem da professora, sendo este o fator intraescolar mais importante para o aprendizado. Israel, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Mind Talks. Foi um prazer receber meu amigo Israel aqui, que, sem sombra de dúvidas, é um grande professor para mim. Espero que tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim e até a próxima.